Muito bem, estamos de volta com o nosso programa BH Todo Dia, para você que está ligado conosco. E eu tenho um recado aqui importante. Anote na sua agenda, agora em agosto, dias 12, 13 e 14 de agosto, sexta, sábado e domingo, nós vamos ter o nosso Conexão Empresarial produzido, um evento já produzido pela revista Viver Brasil e agora também com o nosso canal Viver Brasil, tá bom? Esse evento acontece em Belo Horizonte, no Minas Centro, e vai ter uma grande novidade. O Conexão Empresarial sempre traz palestras, debates, muito conteúdo a respeito de gestão de negócios, de empresários, muita vivência desses empresários. Só que dessa vez, além desse conteúdo, nós vamos ter também, paralelamente, uma exposição de negócios. Isso mesmo, uma feira, trazendo produtos, falando de inovação, com degustação, inclusive gastronômica, muito legal. São duas experiências diferentes, uma complementando a outra. Sempre a nossa experiência de trazer conteúdo para os empresários e empresárias também, mas ao mesmo tempo nós vamos ter também uma feira que vai mostrar os produtos e as inovações neste mundo empresarial. Combinado? Então é isso aí. Se você quer saber mais detalhes, vai acompanhando no Instagram Conexão Empresarial. Vai lá e comece a acompanhar o Conexão Empresarial e as novidades todas irão aparecer para você. E claro que o nosso canal e o BH Todo Dia vai estar lá presente nesses dias no Minas Centro, aqui em Belo Horizonte. Muito interessante, crescendo cada vez mais. Isso é importante. Agora, quando a gente fala de empresários, empresas, cada vez mais o interesse pelo inglês. E aí que entra o nosso convidado de hoje. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que nasceu a ideia de montar um curso de inglês? Nasceu quando eu vivi em Londres, como eu te falei. Então, eu senti realmente o toque de Deus voltar ao Brasil para poder abrir uma escola de inglês por causa da questão do meu pai. Você já veio com isso planejado? Sim, porque quando meu pai ficou doente, então veio essa vontade de ter... Você precisava de voltar. Eu precisava de voltar. Isso. Então, o que a gente vai fazer? Então, veio essa vontade, da gente abrir uma escola e dar aula de inglês. Só que a gente não queria ensinar dessa forma tradicional, porque eu convivia lá e via muitos brasileiros que chegavam de 4, 5 anos e não falavam inglês, não conseguiam se comunicar. Às vezes até estudar inglês aqui, sim, mas é aquela questão da gramática. Exato. Apenas, Então eles estudavam às vezes 4, 5 anos aqui. Sabe na ler e construção escrever. civil, que eu vi isso. Então eu estava lá 1 ano, eu falava mais inglês que eles aqui. Eu falei, olha, tem alguma coisa errada com o inglês no Brasil, porque eu não aprendi inglês aqui. Isso. Eu fui sem saber, aprendi lá. Perfeito. Exatamente. Então aí eu vi também essa oportunidade. E quando nós fomos desenvolver o nosso método, a gente queria, eu e minha esposa, nós queríamos algo que fizesse sentido da forma que a gente aprendeu. E aí a gente parou para poder olhar, olha, como que o ser humano aprende a falar? Olha, aprende em casa, quando criança, com a família, sem necessidade de tradução, sem necessidade de pensar em gramática. Isso. E essa é a proposta da escola. Nós ensinamos os nossos alunos a falar inglês da mesma forma. Desde a primeira aula, a gente trabalha com associação, por exemplo. Se eu te mostro um objeto, por exemplo, um livro, um telefone, eu não preciso falar, olha, gente, livro significa book. Não preciso. Te mostro, falo com você book. Isso. Aí se você fala errado, por exemplo, book, põe o i no final, Exatamente. Porque o brasileiro, ele foca muito nas vogais, o português. Aí o professor, não, book. Ele mostra a pronúncia da mesma forma que nós mostramos os nossos filhos. Então a gente corrige a pronúncia, a entonação. Então eu trabalho com essa associação, tá? E também tem uma coisa fundamental para o método funcionar, que é a repetição. Porque tudo na vida a gente tem que treinar para a gente poder fazer bem feito. Então, de repente, se eu te expor um vocabulário novo e na próxima aula eu não repetir esse vocabulário, de repente você esqueceu. Vai se perdendo. Se perde. Isso. Porque a nossa expectativa nessa repetição é que você seja exposto na primeira aula e aprenda 25% só. Na segunda aula, a gente vai repetir, isso já sobe para 40%, 45%. Então, nessa repetição, que faz com que você aprenda tudo na vida, a gente tem que repetir para poder fazer bem feito. Então, assim, se a gente for parar para pensar em linhas gerais, o nosso vocabulário do dia a dia, a gente fala em torno de 200, 250 palavras no nosso cotidiano. Então está sempre meio que repetindo. Muitas palavras, exatamente. Então é essa a proposta do inglês. Você tem que repetir para você aprender. Então você tem que se expor ao idioma. E sem tradução, então você tem que pensar em inglês, fazer contas em inglês, vai sonhar em inglês. Isso. Aí sim você chega à fluência. Ô Júnior, eu achei interessante mais você se preocupar com a entonação. Por que a entonação é importante? Porque a entonação, para te falar a verdade, ela é a grande vilã na hora de você falar um idioma, porque o português é diferente, a forma de se expressar, de falar o português, por exemplo, para indicar que é uma pergunta, sobe a entonação no final da frase, Por exemplo, qual que é o seu nome? Meio que sobe. Isso. Ao inglês não, nem sempre, quase sempre ele desce, por exemplo, what's your name? How are you?
desce. Aí o brasileiro quer falar inglês, fala, how are you? Isso. Sobe. Aí fica muito estranho, né? Então tem essa questão dessa entonação, que ela é a grande vilã. Por exemplo, imagine se eu falar com você assim, o copo tá na mesa. Olha que entonação. É tipo o japonês falando português. Exato, exato. Você conseguiu ver o japonês aí, justamente. Muito bacana isso. Fica estranho. Então, Parabéns. assim, esse tipo de entonação e interações a gente tem que corrigir. Aí você poder aprender inglês também, você tem que aprender um pouquinho de cultura. Sabe aqueles ditos populares? Isso. Isso é parte da cultura. Why? So. Por exemplo, assim, isso aqui é mamão com açúcar. Isso. O que isso quer dizer em inglês? A gente já vai falar, it's a piece of cake. Como se fosse pedaço de bolo, que é o correspondente. Ou, por exemplo, assim, por isso que muitas vezes a pessoa não entende se alguém falar para você assim, you're good for a day job. Aí o cara, não, você é bom para um dia de trabalho. Não, ele não quer dizer isso. Ele está querendo dizer que você é ruim de serviço. Você é bom só para um dia de trabalho. Maravilha! Tem que aprender essas interações, porque não é o que se diz, né? É o contexto, é uma E às vezes a entonação envolvida. nos ajuda a entender se aquela frase é um elogio ou é uma crítica, né? Exato, é isso aí. Porque nessa forma de se expressar que você realmente entende. A linguagem corporal. Por exemplo, se eu chegar e falar para você assim, todo triste, falar, não, estou muito feliz. Você vai ver que eu não tô, não é o que se fala. Não é. Não é, é o que o seu corpo fala, é body language, é exatamente isso, linguagem corporal. Segura aí, o homem da performance aqui, né? Espera um pouco que o Fernando tem que entrar agora. Fernando, tocou num ponto que é seu, a entonação, né? O inglês, por exemplo, eu lembro que você imitava o Neil Armstrong fabulosamente, né? Louis Armstrong. Louis Armstrong, desculpa, Neil Armstrong é o astronauta, né? Até no meu show eu conto, tem uma piada que eu conto que eu estava fazendo um show num lugar, aí um senhorzinho chegou na beirada do palco e veio me falar. Eu cheguei para ele e perguntou assim, ele falou assim, canta aquela do Neil Armstrong. Aí eu pensei, né, poxa, mas esse astronauta é bacana mesmo, ele foi o primeiro homem a pisar na Lua, ainda gravou uma música de sucesso? Poxa, qual música que ele gravou? Não, é aquela que eu já te vi cantando no Faustão. Eu? Eu falei, aquela do Azedrim. Assim, Azedrim? O que é isso, Azedrim, meu senhor? Aí, aquela que você diz assim, Azedrim, Zedrim. Aí eu vi que ele estava se referindo ao Louis Armstrong e não ao Neil Armstrong, né? Mas muita gente confunde, né? Por causa do sobrenome, né? Então, assim, é lógico, claro que eu, como imitador, em qualquer língua que eu esteja cantando, eu não preciso nem falar essa língua fluentemente. Mas você tem que pegar a entonação, eu acho que é tudo. Ele pegou assim, na veia, o que eu acho. Realmente a entonação diz praticamente 90% do que você quer. Então, essa é uma das minhas preocupações, e eu acho que por isso mesmo é que o pessoal fala que as minhas imitações se aproximam tanto. Às vezes até eu nem acho tanto, mas as pessoas acham. Por quê? Porque esses pequenos detalhes de você observar, de você aplicar, né, essas observações no dia a dia. Então, por exemplo, quando eu estava escutando o Louis Armstrong para fazer a imitação dele, eu ficava prestando atenção na entonação, como é que era o sotaque dele, alguma coisa assim. Então, tem realmente diferença. Porque você pega uma pessoa que pode imitar perfeitamente o Louis Armstrong, mas não dá aquele sentido, aquele sentimento, aquela coisa, né? Então, acho que aí é que está a diferença do trabalho. O Fernando, ao imitar o Louis Armstrong, você ainda escuta ele até hoje? Ainda vê imagens dele? Isso é importante para você? Sim, claro, porque você, com o tempo, você vai adaptando para você algumas coisas que não existe na imitação dele. Então, você tem que estar sempre policiando para não fugir tanto. Claro que tem muito do Fernando Ângelo nas minhas imitações, mas, de vez em quando, você tem que escutar, rever, colocar o trem no trilho. Opa, tá saindo aqui fora. Tá. E aí você consegue visualizar melhor, fazer melhor a imitação. Muito bom, legal demais. O trem no trilho é uma expressão ótima, né? Sim. Você está falando de expressões, né? É isso aí. Muito bom. Deixa eu aproveitar agora e vamos colocar de novo o esporte no papo, porque inclusive o Júnior é esportista, ele é corredor. Você ouviu aí, né, Nedina? Volta da Pampulha, né? 2 horas, meia maratona, mas tá bom, tá correndo. O importante é isso.
Enedina, agora eu quero entrar um pouco no esporte. Eu quero que você conte um pouco qual que é a proposta, né, do esporte do Olímpico, que diferencia de outros clubes, como Minas, né, ou outros clubes mais. O que que é o diferencial, o que que é a pegada de vocês? Sim. O Olímpico ele nasceu do esporte, né, com 11 meninos que queriam jogar vôlei, eles não tinham nem maioridade, eles conseguiram um espaço emprestado aqui na rua Professor Estevão Pinto, esse lugar ficou pequeno, eles conseguiram outro lugar e depois de 5 anos mais ou menos, conseguiram um lote, ainda não tinham maioridade para comprar esse lote, conseguiram uma pessoa que foi responsável por adquirir, e hoje o Olímpico funciona nesse espaço, nesse primeiro lote, né? Foi crescendo e tomou a proporção que é hoje. Então, a ideia do Olímpico é formar cidadãos por meio do esporte. Hoje nós atendemos cerca de 800 jovens de 8 a 18 anos nas modalidades de basquete, natação, futsal e vôlei. Participamos de campeonatos brasileiros, metropolitanos, estaduais. Lógico que não são todos os nossos atletas que chegam ao profissional, sim, mas nós buscamos, né, dar oportunidade para que esses meninos e meninas que estão aqui tenham, além, né, do que se tornar um esportista, se tornar um cidadão responsável, que saiba dos seus direitos, dos seus deveres, que a escola esteja sempre em primeiro lugar, porque quando eles alcançam lá os 18 anos que não possam estar mais aqui conosco, eles estejam aí prontos para viver na sociedade de uma forma bem legal. E aí a gente também tem vários casos, né, de atletas que chegaram profissional, seleção brasileira, estão aí despontando no esporte, para a gente também é um orgulho muito grande. Enedina, o que o esporte pode ajudar na formação de um cidadão? O esporte é uma das ferramentas de inclusão social maiores que a gente tem hoje na sociedade, né? O menino que está aqui hoje, ele pode estar se livrando de drogas, de envolvimento com outras coisas que não são legais, né? Então, quando ele está aqui, ele tem acompanhamento de um psicólogo, de um preparador físico, de um pedagogo. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente mostra para o jovem o caminho que é correto, que é certo, né? A gente consegue oferecer para alguns atletas bolsas de estudo. Então, a gente mostra aqui, por meio do esporte, quais são os valores corretos para a nossa sociedade. Muito bom. Enedina, eu fiquei impressionado, conheço muito a turma do basquete, né? Eu gosto muito de basquete, jogo com os veteranos, né? E conheço muito os técnicos, né? O trabalho de vocês aí, somos muito amigos. E eu fiquei impressionado, em plena pandemia, né? Teve um dos atletas, né? do Olímpico, um menino novo, que teve problemas em casa devido à enchente, perdeu o telhado, essa coisa toda. E era um rapaz assim que precisava estar no Olímpico, porque ali tinha alimentação para ele, essa coisa toda. E eu fiquei impressionado com a mobilização dos técnicos para ajudar a família, né? E assim, claro, ajudar assim em termos de material de construção, mas também ajudar assim, em contrapartida, manter o menino na escola e manter o menino no Olímpico. Eu achei isso fabuloso de vocês, assim, sabe? Parabéns. Nossa preocupação é apoiar que o atleta esteja aqui, que ele tenha condições de estar aqui também. Nossos projetos, né, a gente hoje é beneficiado por leis de incentivo estadual e federal e via Comitê Brasileiro de Clubes. Então, a nossa equipe de projetos, eles têm a preocupação de tentar escrever um projeto que consiga atender o atleta, beneficiando ele com uma alimentação para o tempo que ele estiver aqui no clube, com um meio de transporte. A gente tem outros atletas aqui que a gente consegue dar cestas básicas para a família, porque a gente sabe que tem dificuldade. Então, o pouco que a gente consegue fazer, às vezes é muito para aquela família que está recebendo. Parabéns. E agora eu quero entrar com a língua, o inglês. Né? O inglês é algo importante para vocês aí? Como é que vocês lidam com isso? Porque, inclusive, sim, é um mercado que se abre para essa turma também, né? Na Europa e nos Estados Unidos. Sim, a gente tem com certeza. A gente tem muitos jovens que visam, né, o high school, né? Isso. Então, eles usam o tempo que eles passam no clube para se preparar e estudar, né, fazer a universidade lá nos Estados Unidos. A gente tem vários atletas que conseguiram, né, que estão... Eu tenho um exemplo aqui de um
do Vitor Furiati, que é um atleta nosso, que hoje está fazendo faculdade de comunicação lá nos Estados Unidos. Sempre que ele vem aqui visitar a gente. Tem um outro garoto que jogava basquete, hoje está no profissional do Flamengo. Então, são vários os casos dos meninos que conseguem ir para os Estados Unidos por meio do esporte, fazer a graduação. Isso é interessante, Júnior, porque as universidades americanas incentivam a prática do esporte. Aqui no Brasil a gente não tem isso, não está na nossa infelizmente. cultura. Não é? Então, assim, mas aí precisa saber o inglês. Sim. Você tem algum trabalho nesse sentido de um inglês rápido para jovens assim? Sim, que querem entrar na universidade? Na escola a gente atende, por exemplo, de acordo com a carga horária que a pessoa realmente tem disponibilidade. Então, assim, tem alunos que estudam todos os dias. No caso do programa social, a gente estava até conversando em off aqui, acho que a gente pode fazer um trabalho juntos para poder devolver à sociedade também de alguma forma. A gente já tem isso? Sim, como claro. Empresário, assim, você acha sim, a gente tem que ajudar a sociedade, porque o trabalho, o projeto social que está proposto ali muda realmente a vida e muda a comunidade em si, né? Acho que os empresários aqui do Brasil, não só a cargo do governo, a gente tem que trabalhar em prol de uma sociedade mais justa e digna para todas as pessoas, né? O Enedina, tá dada a dica aí, né? A parceria eu acho que vai sair. Estou confiante. Muito bom, legal. Agora, eu acho interessante também, você falou na sua fala, passou rapidamente, mas eu gostaria de chamar a atenção, a presença de meninas, né, de mulheres, que muitas vezes querem jogar um futebol de salão, querem jogar no basquete, né, e não tem essa oportunidade, mas o Olímpico abre essa oportunidade. Para o vôlei é muito claro, mas para vocês, vocês têm essa ideia também, não é? Nós hoje atendemos meninas no vôlei e na natação, e temos para os associados também, né, o esporte recreativo. Mas no esporte de alto rendimento, hoje a gente atende as meninas dessas duas modalidades. O clube ele é muito pequeno para o tanto de coisas que nós gostaríamos de oferecer, né? Então hoje a gente, esse recorte, né, até por interesse. Porque para formar uma equipe de futsal, por exemplo, eu precisaria de um outro horário de quadra, então fica um pouco mais complicado, né? Ok. Fernando Ângelo, sei que você adora esporte, você trabalhou com esporte há muito tempo. Queria que você falasse um pouco disso, assim, dessa importância do esporte, para além da questão do campeão, né, Fernando? Eu acho que, inclusive, essa questão da inclusão social através do esporte, achei uma coisa fantástica e altamente necessária no Brasil, né? Você vê, tem casos isolados, o mais recente que eu me recordo aqui é o tal do Luva de Pedreiro, né? Isso. Que deu uma arrancada, tudo bem que ele é um caso isolado, sozinho, conseguiu, né? Mas se você tem um apoio de um clube, né, como o Olímpico, por exemplo, que dá toda a infraestrutura para ele se desenvolver e tal, essa criança tem a possibilidade de voar alto. Né? Eu tenho uma curiosidade de saber como é que o Olímpico seleciona essas pessoas. Boa. São sócios, são pessoas da favela, como é que é? A nossa captação é aberta para todas as pessoas que têm interesse. Nós divulgamos e feitas as avaliações. O atleta chega aqui e ele fica de 1 a 30 dias no processo de avaliação. Muito bom. Então é aberta à comunidade. É isso que, né? A aberta favela. Isso, muito legal. Hoje, cerca de 70% dos nossos atletas são de comunidades de vulnerabilidade social. Isso. São aqui da Serra, pessoal de outras, da região metropolitana. Pois não, Júnior, vamos lá. Eu queria, sim, fazer uma pergunta. Para esse jovem atleta, né, quais são os requerimentos para ele continuar dentro do processo da escola? Como funciona isso? O primeiro é notas boas na escola, né? A primeira coisa aí que o treinador ele exige dos atletas dele é que a frequência dele e as notas estejam positivas. Eu tenho um caso aqui que é muito legal, que eu gosto muito de contar, que é uma atleta da natação, que é bolsista num colégio particular aqui, próximo ao clube, e o destaque da equipe, mas em uma certa oportunidade, ela não estava com notas boas, ela foi tirada do campeonato mais importante para ela, porque ela não conseguiu atingir o objetivo na escola. Uau, hein?
Que coisa. Inclusive para o clube, né? O objetivo do clube não é ganhar, não é só esse, né? Não é. Puxa vida, Isso que lição, hein? Educar. Com todas as modalidades, né? Uhum. Nós temos a pedagoga aqui que faz esse acompanhamento das notas e o técnico está sempre em cima, justamente para acompanhar esse extra quadra. Aposto que ela voltou a estudar direitinho. Com certeza. Claro, porque ela quer competir, ué. Não é não, Fernando? Até eu que sou mais bobo, hein, Fernando? É verdade. Eu acho que tem que ter esse rigor mesmo para que, né, tenha credibilidade, né? Porque a pessoa tem que saber que estudo é importante, né? Então, para se capacitar, para continuar, tem que estudar. Exatamente. Até para performar como atleta, né? Para entender o treino, entender a mudança, entender o técnico. E outra coisa, né, Enedina? Se quiser ir para os Estados Unidos, a oportunidade está aberta, mas tem que ser para uma universidade. Tem que estudar, né? É isso. Tem que estudar. E a gente tem casos assim, de outras pessoas que chegaram aos Estados Unidos também. Teve um ex-atleta nosso que quase perdeu a bolsa lá nos Estados Unidos porque ele não estava conseguindo acompanhar. Então tem que entender que o processo ele é muito rígido, desde agora até chegar lá na universidade. Tem que se acostumar com isso, né? Isso mesmo. Legal demais. Enedina, quem está acompanhando, né, o nosso programa e quiser conhecer um pouco mais, de repente quiser participar, né, de repente quer indicar pessoas jovens, né, para poder participar dessas seleções, que são as famosas peneiras, né? Como é que a gente fica sabendo? Como é que a gente entra em contato com vocês? Nós divulgamos sempre os nossos canais, né, nas redes sociais, que é o @Olímpico Clube, e também no nosso site, que é www.olimpico.com.br. Ok. E temos um evento, né? Temos eventos que você gostaria de aproveitar, algum evento agora próximo, para a gente poder divulgar? Vamos lá. Sim, eu queria convidar todo mundo para participar do nosso Campeonato Brasileiro de Basquete, que vai acontecer de 7 a 14 de agosto. Entrada franca pela portaria da Rua Caraça. Nós vamos ter aqui mais de 20 equipes disputando 2 vagas na etapa final do Campeonato Brasileiro que vai acontecer no Rio. Uau! E qual categoria? Quais categorias? Sub-15. Sub-15 de basquete. 20 equipes disputando 2 vagas. Ou seja, o bicho vai pegar. Vai pegar. E aí eles vão encontrar com os 8 que já estão classificados desde o ano passado pelo ranking e mais 2 da outra etapa classificatória. Ok. Repete pra gente aí em agosto, né? Isso, agosto. De 7 a 14 de agosto. Tá. E aí, entrada franca, as pessoas podem ir para acompanhar? Isso, entrada franca pela portaria da Rua Caraça, né, que é a portaria do nosso ginásio. Perfeito. Outra coisa importante também, né? O canal Viver Brasil, nós temos uma audiência muito grande entre o meio empresarial, né? Que faz parte, inclusive, né, da história da revista Viver Brasil, tanto do PCO quanto do Gustavo. Eu queria também saber se algum empresário quiser ajudar, o que vocês precisam, o que pode ser feito, né, para poder incentivar esse esporte cidadão do Olímpico. Qualquer pessoa ela pode contribuir com o clube, né? Seja por meio do imposto de renda, destinando uma parte do imposto de renda, ou o empresário que quer ser um patrocinador do clube, ou uma pessoa que quer doar uma cesta básica para um atleta que está em situação um pouco mais difícil. Então a gente está sempre aberto, né? Todas as pessoas que querem nos ajudar, até com mão de obra mesmo, trabalhar num evento, por exemplo, dia 24 de setembro, a gente tem um evento que é a Maratona de Basquete, que as pessoas podem nos ajudar, né? É só entrar em contato comigo, pode ser pelo chat lá do Instagram, que a equipe de comunicação vai receber essa demanda e a gente vai destinar para quem é de direito. Tá bom, legal demais. Parabéns, viu? Muito bom. E adorei aí, o basquete tá prestigiado, hein? Valeu! Tá prestigiado. Todos estão. Não posso esquecer de ninguém. Não pode não, mas como você está falando com um basqueteiro, né? Você trouxe o basquete aqui, então mandou bem, mandou muito bem. Interessante, né, Júnior? Essa proposta, né? Muito bom, né? Bacana. E você tem essa demanda, por exemplo, de jovens que estão tentando entrar na universidade nos Estados Unidos e procuram vocês? Assim, tem, porque o pessoal, eles deixam para poder fazer esse programa do high school, que é o último ano, né? Então, assim, para não chegar lá do zero, eles costumam dar uma acelerada no estudo. Existe a demanda, sim. Existe também a demanda também de vários jovens aí que
igual o Luva de Pedreiro que tá falando, né? Tem algumas aí que mexem com games. E são games, assim, Olha. E tem canal no YouTube, a grande parte desses seguidores são fora do Brasil. Então, tive Eles esse caso. precisam se comunicar em inglês. Eles precisam. Olha, por causa do canal. Não então, sabia. Olha, isso é bem atual, né? É bem atual. Então, assim, algum game específico ali. Sim. Então, o cara entende muito ali do game, né? O adolescente. Então, ele quer aprender a falar inglês para poder fazer esses comentários desse game em inglês. Que loucura. Aí até as expressões, gírias, vocês têm que se reciclar também enquanto professores. Sim, tem que acompanhar, né? Senão fica para trás. Que barato. Porque a língua ela é viva, né? Então ela sofre transformação o tempo todo, tá mudando. Os livros também sofrem alteração de 5 em 5 anos. Tem que fazer essa atualização do material didático também. Muito bom. São quantos professores? Que nós temos? Isso. É um time grande. Hoje mesmo? nós somos mais de 25 professores. 25 professores? Exatamente. Só por online. Exatamente. E você precisaria de mais professores? A demanda é grande? Sim, inclusive está aberta a contratação. Falta professor. Falta professor. A gente está querendo contratar mais 5 professores agora para o segundo semestre. Tá bom. Vamos falar disso daqui a pouco no próximo bloco, porque eu preciso me despedir da querida Enedina Prates, né, do marketing do Olímpico. Enedina, obrigado pela participação, viu? Tudo de bom para você, muita força. Conte conosco, tá bom? Muito obrigada, viu, gente? Até mais. Foi um prazer participar com vocês. Prazer é todo nosso. Muito bom. Ela precisa sair, tem uma reunião agora e daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco, né, com mais Fernando Ângelo. Vamos falar mais da HC School, mas tem também o Giro de Esporte. Toda segunda-feira a gente faz um giro esportivo aqui dentro do programa. Então, já a gente está de volta. Intervalo, voltamos em instantes. Nossos comerciais, por favor, maestro.